Minutos passa aqui a bancada gaúcha, sejam sempre bem-vindos a uma discussão que é fundamental, que é dos intérpretes de Libras. Então, portanto, Felipe, você tem um prazo de 10 minutos. Primeiro, gostaria de dar boa tarde a todos e todas, dizer que estou feliz de participar dessa audiência pública. É uma audiência pública que é muito importante para a categoria de tradutores e intérpretes de Libras, porque versa de fato com as necessidades dessa categoria que hoje, né, está na rede pública federal e de fato vem aí, né, sofrendo algumas questões que são importantes para o debate que eu quero trazer aqui. Mas antes, eu gostaria de me autodescrever. Eu sou um homem preto, eu estou com um terno da cor cinza chumbo, estou com uma camisa preta por baixo, com uma gravata preta, meus olhos são da cor preta. Nesse momento, né, eu não tenho cabelos, literalmente, eu sou um cara sem cabelos aí, mas, feita essa audiodescrição, eu gostaria então de falar de alguns pontos que eu trago para esse debate. O primeiro ponto é: a situação dos tradutores e intérpretes de Libras hoje tem sido uma situação para o debate importantíssima a ser feita, porque alguns colegas já trouxeram, né, um pouco desse mote do debate que a gente quer trazer aqui. O primeiro, eu me refiro à terceirização profissional. Quero aqui deixar registrado que eu não tenho absolutamente nada contra aos meus colegas que estão atuando na terceirização, mas eu sou contra o processo de terceirização profissional, porque nós temos visto que esse processo é um processo que desgasta a categoria de tradutores e intérpretes, é um processo, do ponto de vista remuneratório, muito baixo para a categoria de tradutores e intérpretes, e também tenho visto muitas reclamações de companheiros e colegas que são surdos sobre os colegas e profissionais que vêm atuando né, nesse lugar que a terceirização ocupa. Quero deixar aqui registrado que, de fato, essa é uma preocupação que deixa a categoria de intérpretes de Libras desse país um tanto que preocupada, porque se eu pegasse, né, aquela audiência pública que nós tivemos na Câmara lá em 2017 e trouxesse para o dia de hoje para ver a nossa realidade, eu gostaria de estar dando boas notícias aqui, deputada Érica, mas eu gostaria de falar que essas boas notícias não vêm acontecendo. Porque no final do dia, a categoria de tradutores e intérpretes de Libras é que vem sofrendo pelo desgaste profissional, né, nesses contratos que nós sabemos que não são contratos feitos em muitos momentos pela categoria de intérpretes e por empresas, né, que o fazem, o organizam de maneira que não possibilitam aí a questão do revezamento em muitos momentos. Essa é uma reclamação. Não possibilitam aí a questão que envolve, né, um salário apropriado, de fato, para a carga horária que esse intérprete ele vai ocupar. Eu já tive acesso a alguns desses editais, e eu coloco entre aspas, porque são propostas de trabalho, né, com um salário que às vezes é metade do valor, né, oferecido se esse intérprete de Libras fosse atuar de maneira direta com o Instituto Federal, de uma maneira contratual direta com o Instituto, com a autarquia ou com a administração direta. Então, esse é um fator relevante para ser colocado nesse debate, e isso vem desgastando a categoria de tradutores e intérpretes de Libras. Então, eu gostaria muito de falar sobre esse ponto. A terceirização, ela não vem ajudando a classe de tradutores e intérpretes. E eu lamento e gostaria que estivessem aqui os representantes, né, que poderiam estar para um debate em relação a outro ponto que eu gostaria também de trazer para essa mesa. O outro ponto que eu gostaria de falar é justamente sobre dois decretos que são vitais para esse debate. O primeiro decreto é o decreto 9262, assinado pelo então presidente em exercício da época, que era o Michel Temer, que assinou um decreto que extinguiu o cargo de nível superior, que é o cargo de nível E, que abarcava várias categorias de tradutores e intérpretes e também os intérpretes de Libras. Depois disso, nós tivemos um outro decreto, que é o decreto 10185, que foi redigido, né, na época e publicado pelo ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, aonde esse decreto ele trazia um outro problema, que era aí a suspensão
de concursos para intérpretes de Libras de nível D. O que hoje acontece, deputada, é que os tradutores e intérpretes de Libras que vão entrar no serviço público federal, eles literalmente não têm uma porta de entrada, o que vem acentuando a terceirização profissional. E essa é uma grande preocupação que nós, da categoria de tradutores e intérpretes de Libras, assim como muito bem mencionou o colega Lenildo aqui na sua fala, de fato, o concurso de nível E é um concurso muito importante, mas eu listo aqui também o concurso hoje de nível D, porque ainda é a nossa única porta de entrada no serviço público federal, e essa porta de entrada suspensa, os reitores, os diretores dos institutos federais não conseguem mais fazer um concurso para a área de intérpretes de Libras, tendo em vista, concurso que eu digo do ponto de vista estatutário, né? Porque o concurso, ambos os códigos de vaga, um extinto, o outro suspenso, não possibilitam a entrada de profissionais concursados. O que eu quero dizer com isso é que, a longo prazo, a gente gera uma questão muito preocupante também para esse debate, que é a não alimentação dessas vagas de colegas que já ocupam esses. Voltando, e a resposta, voltando, que vem aí sendo organizada, é de fato tendo aí a terceirização desses profissionais. O que não vai responder, de fato, à nossa necessidade enquanto categoria de tradutores e intérpretes de Libras. Porque nós sabemos, e como eu já mencionei, os problemas que a terceirização profissional vão trazer para a categoria e vão acarretar a longo prazo para esses intérpretes, os que ocupam hoje, né, a cadeira de tradutores e intérpretes de Libras de nível D e os que também ocupam a de nível E, porque não vão ser aí substituídos a longo prazo, no sentido de caso de aposentadoria ou por algum outro caso que possa vir a acontecer. Então, eu listo aqui esse problema como sendo um problema muito complexo hoje que a categoria de intérpretes e tradutores de Libras vivem nos institutos federais. Quero dizer também que essa grande vitória que nós tivemos, então, eu queria abrir aspas aqui. Deputada Érica Cocai, eu sempre o faço, né? Aonde eu estou, obrigado pela sua constante ajuda, por não ter nos abandonado, né? Até esse momento no PL 5614, que foi, mais o 9382. Ao meu grande amigo Michel Platini, que também é incansável nessa luta, que foi incrível em todos os debates da categoria. Eu sempre listo isso, porque eu acho importante versar também sobre esse fato. Dizer também de todas as entidades, Fazubra, Febrapios, o Sinasef, e hoje também, desde ontem, eu falo como diretor da pasta de comunicação do Sinasef, né? Assumi essa pasta no dia de ontem, e, de fato, o Sinasef também esteve engajado enquanto a Cines, que hoje eu estou na coordenação geral da Cines, e agora assumindo a pasta da direção de comunicação do Sinasef. O Sinasef, posso falar que sempre esteve engajado na luta da categoria de tradutores e intérpretes de Libras, que para a gente é uma discussão muito bem, mencionou o Lenildo, cara, quando envolve os nossos colegas aí, e também como parte integrante da categoria de tradutores e intérpretes de Libras, que faço parte, que atuo no Instituto Federal e sei das nossas necessidades e da nossa realidade. O que eu quero pedir aqui para encerrar mesmo a minha fala é uma revogação parcial dos decretos 9262 e dos decretos 10185, porque são hoje a única porta de entrada da categoria de tradutores e intérpretes de Libras do nosso país, da rede federal. Quero também pedir que nessa audiência a gente comece a construir, de fato, mais audiências a longo prazo que versem sobre o acompanhamento desses tradutores e intérpretes de Libras, porque agora temos um PL que vai, né, redigir uma nova atualização da nossa lei, e é muito importante esse acompanhamento, né, legislativo para que, de fato, a categoria seja contemplada. A todos que estão aqui presentes nessa audiência, o meu muito obrigado, ao Antônio, representando a FENES, ao Lenildo, à deputada Érica Cocai e aos demais participantes que aqui estão. A nossa luta, ela não para aqui, e é essa luta que muda a nossa vida. Parabéns a toda a categoria de tradutores e intérpretes de Libras pela sua grande vitória no PL 5614,
mas esse é só o início das muitas lutas que hão de vir. Um abraço e boa tarde a todos. Obrigada, Felipe Oliver, que esteve sempre conosco, participando de toda